Saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui, tomando meu cafezinho para finalmente contar duas grandes notícias para vocês. A primeira, o Flamengo divulgou oficialmente seu balanço de 2021. Quem me acompanha aqui no canal já estava sabendo que esse balanço ia apresentar números gigantescos, históricos e bem importantes aí para a temporada 2022. E aí, na esteira da divulgação desse balanço e com o que tem ocorrido aí na primeira parte da temporada, o Flamengo teve uma mudança na política interna de contratações. E essa janela será a janela mais importante aí dos últimos tempos. O Flamengo fará grandes investimentos e o seu elenco pode passar por uma mudança importante ainda em 2022. É sobre isso que a gente vai falar agora nesse vídeo. Mas antes, se você é rubro-negro, gosta desse tipo de conteúdo, no vídeo de ontem, eu falei um pouquinho sobre as mudanças que eu achava necessárias para esse elenco. E teve gente no vídeo comentando, xingando por eu querer a presença do Paulo Souza e gente xingando também por eu não querer. Eu, obviamente, fui lá e bloqueei essas duas pessoas, que eu não estou aqui por visualização, eu estou aqui para conversar com pessoas que gostam, amam o Flamengo e que aceitam divergir com ele, com argumentos, com seriedade, sem essa coisa maluca. Aliás, vocês não merecem, inclusive, abrir uma página de comentário e tá lá um monte de xingamento. Então essas duas pessoas já estão bloqueadas, mas se você não faz parte desse grupo maluco, que acha que tem que xingar todo mundo, xingar as outras pessoas, que acha que a internet é terra sem lei, e ama o Flamengo, já se inscreve no canal, aciona o sininho, porque acionar o sininho é muito importante para você receber os conteúdos. O YouTube não entrega para todo mundo todos os vídeos, então quando você aciona o sininho, a gente tem garantia que ele vai entregar para você. E curte, deixa um curtir aqui nesse vídeo para fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas, você me ajuda muito. Então vamos para a primeira notícia. Estou aqui com meu cafezinho, nessa aqui eu também tenho que estar com papel de cola na mão, porque são muitos números. Mas vamos lá devagar para vocês irem entendendo de onde surgiu o maior resultado da história do balancete do Flamengo. O Flamengo arrecadou em 2021 1 bilhão e 81 mil reais. Os quebradinhos sempre eu vou tirar para os mais preciosistas que forem fazendo a soma, levem em consideração isso. Bom, mas aí você pode me perguntar, esse 1 bilhão e 81 mil reais tem também parte dos valores da temporada 2020? Para quem não lembra, a temporada 2020 avançou 2021. O Flamengo é campeão brasileiro 2020, por exemplo, em 2021. Aí eu te respondo, sim, esse número está incluído esse valor, então não é o número exatamente real de 2021, se a gente for pensar aí que passaram valores aí de 2020, mas a temporada 2021 é a temporada recordista histórica de qualquer clube no Brasil. O Flamengo arrecadou só em 2021, excetuando essa pequena parcelinha aí de 2020, o Flamengo arrecadou 992 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo já teve o maior resultado. Se a gente for pensar em 2019, por exemplo, o ano de ouro com as maiores premiações, com os maiores títulos, em 2019 o Flamengo arrecadou 950 milhões de reais. Me parece irreversível que o Flamengo vai passar e muito de 1 bilhão de reais em 2022. É claro, a gente precisa esperar a temporada acontecer, mas é muito, muito provável que isso ocorra. Vinícius, de onde surgiu esse valor? Por que tanto, apesar de um ano de pandemia, para quem não está lembrando direito, 2021 ainda os estádios ficaram fechados a maior parte do tempo, muito poucos jogos aí com presença de público ou presença reduzida do público, enfim, uma série de problemas, e a economia mal, o Brasil tentando retomar, patinando, tentando retomar a partir aí da pandemia. E aí, Vinícius, como que conseguiu-se isso? Bom, primeira coisa, patrocínio e publicidade. O Flamengo arrecadou 160 milhões de reais. Um ótimo desempenho, um ótimo resultado para esse momento. Segundo tópico, premiação, exposição e performance. É por isso que eu falo, o Flamengo não pode abandonar. Tem gente que defende que o Flamengo abandone alguma competição. Por exemplo, abandona a Copa do Brasil e foco total no Brasileiro e Libertadores. Bom, abandonar não pode ser a palavra. Você, de repente, mesclar, usar o elenco de uma maneira mais inteligente nessas competições, ok. Agora, ir, por exemplo, para uma semifinal de Copa do Brasil, ir para umas quartas ou para uma final de Copa do Brasil, estar na final da Libertadores, chegar próximo do Brasileiro. O brasileiro, quando o Flamengo tem que estar o tempo inteiro entre as primeiras posições, porque a soma desses valores dá um resultado muito positivo. Então, se a gente for olhar premiação e exposição e performance, que é claro, cada fase que o time vai avançando, ele vai tendo mais exposição na mídia, exposição de marcas e tal. E aí o Flamengo arrecadou com esse quesito 198 milhões de reais. Terceiro quesito, direitos de TV e pay-per-view. Mais uma das coisas que ir avançando de fase vai fazendo com que os valores aumentem. O Flamengo arrecadou 251 milhões de reais. Parte em cota fixa, já estabelecida,
parte em valores variáveis a partir da contratação por parte dos seus torcedores. Quando você contrata lá o pay-per-view, você fala para que time você está torcendo, que time você quer assistir nesse pay-per-view, e o Flamengo recebe um percentual por isso. Bom, então 251 milhões em direitos de TV. Bilheteria, o Flamengo teve um resultado melhor do que 2020, que estava completamente fechado. Flamengo, em 2020 a gente só teve 2 meses aí com bilheterias abertas. O Flamengo arrecadou em 2021 28 milhões de reais, uma quantia irrisória. 28 milhões de reais, para a gente ter uma ideia, o Flamengo pode arrecadar em uma partida importante, com valores altos de ingresso, de repente uma semifinal de Libertadores, o Flamengo pode chegar próximo disso aqui. Então, a arrecadação possível de um jogo foi a arrecadação inteira do ano todo de 2021. Ou seja, Vinícius, é muito provável que 2022 seja completamente diferente, já que em 2022 a gente vai ter o ano todo aí com casa cheia. Com certeza, basta olhar, por exemplo, os jogos contra o Flamengo e Bangu. Flamengo, o Maracanã tomado, a torcida presente o tempo inteiro. Eu tenho certeza que tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Copa do Brasil, quanto a Libertadores dentro de casa, vai ser sempre casa cheia e esse valor vai explodir. Então o Flamengo esse ano vai passar de longe de 1 bilhão. Sócio torcedor é outro quesito que provavelmente vai aumentar muito. Em 2020, que é o ano ainda que resquício da pandemia, tinha muita gente com contrato de sócio torcedor em vigor lá no cartão. Para quem não sabe, você paga e ele fica no rotativo, ali no seu cartão caindo todo mês. E aí tinha muita gente já com esse pagamento feito, e o Flamengo teve em 2020 uma arrecadação de 61 milhões. Já com os estádios fechados aí durante todo 2020 e boa parte de 2021, a arrecadação do sócio-torcedor foi para 37,8 milhões, ou 37 milhões e 800 mil reais. Bom, aí a gente tem duas análises para fazer. A primeira análise é que, não estava tendo jogo e a grande força motriz do sócio-torcedor é dar preferência de compra para esses torcedores que pagam, contribuem ali mensalmente. Então, quando isso fecha, é claro, as pessoas deixam de pagar por esse benefício. Além disso, também a situação financeira do país, um momento de crise, é claro que os supérfluos eles são tirados, isso é muito natural. Outra coisa que a gente precisa analisar também é que o programa de sócio-torcedor ele não pode se basear só em dar preferência de compra. Quando ele faz isso, quando essa preferência de compra não acontece, os torcedores vão lá e imediatamente param de pagar. Então, a gente saiu de 61 milhões, que era a arrecadação de 2020, para 37,8 milhões. Muito provavelmente, explodiremos novamente nesse valor. Esse valor deve subir muito. É claro, tudo depende do desempenho, já que o desempenho motiva muito a adesão aí ao sócio-torcedor. Mas, torcedor rubro-negro, se você pode, fique no programa, porque isso contribui muito e a gente consegue ver que é o valor de um patrocínio master que a torcida dá aí ao clube todo mês. Vamos lá. E aí, beleza, temos aí já uma boa parte do valor, mas no início ainda está faltando um grande valor para essa conta fechar. Sim, esse valor vem das transferências. Só com transferências o Flamengo arrecadou em 2021 278 milhões de reais. Então vender jogador é sim importante. É claro que a gente tem que tomar cuidado para vender os jogadores corretos. O Flamengo vendeu o Gerson, um jogador importantíssimo para o seu elenco, e teve uma perda técnica óbvia por causa disso. É claro, apostou-se um jogador para a reposição, emprestado, jogador que seria comprado, aí a gente vai falar futuramente aí no vídeo, calma, jogador que poderia ser comprado aí por algo em torno de 60 milhões, mas o Gerson foi vendido por 126 milhões. Desse valor foi só sobre a transferência do Gerson. Então, vender é importante, e mais importante ainda é conseguir dar grandes tacadas para comprar jogadores e fazer essa reposição técnica tendo esse lucro. Seria um lucro importante se o Andreas Pereira tivesse dado o resultado que a gente imaginava, já que ele chegou a se acertar com o Flamengo em algo em torno de 60 milhões. Agora a gente está vendo o Flamengo fazer uma movimentação de não compra, esperando que outros mercados da Europa se interessem pelo atleta, e é bem provável que isso aconteça. Se isso acontecer, mais um dinheiro sobrando para uma grande contratação, eu particularmente torço para que o Andreas não seja comprado. Não é que eu acho que ele não é um bom jogador, ele é um excelente jogador, mas um jogador muito instável e que já teve problemas aí com a torcida do Flamengo. Eu acho que ele não vai virar, acho que não vale um investimento tão alto. Então o Flamengo conseguiu 278 milhões, só em transferências, e uma curiosidade é que desses 278, mais de 10 milhões são só de mecanismo de transferência de jogadores no exterior. Então, quando o Flamengo vende um jogador e ele, na Europa, é vendido entre países,
ou não só entre a Europa, ou de repente Europa e Ásia, o jogador que é formado no Flamengo, quando ele é vendido, o Flamengo tem direito a uma parcela dessa venda, já que é o clube formador, e às vezes a gente pensa que é uma parcela pequena, foram 10 milhões só dessa parte aí do mecanismo de transferência. É bem possível que em 2022 esse valor aumente muito, porque a gente está na espera aí da transferência do Lucas Paquetá. O Paquetá deve mudar de país, e aí se isso acontecer, não vai ser o meia da seleção brasileira, não vai ser por um valor pequeno, e quando esse valor acontecer, o Flamengo vai ter direito sim a um grande percentual. E aí a segunda notícia é que, a partir desses números e a partir do que aconteceu na primeira parte da temporada, o Flamengo vai mexer sim no seu elenco, muitos jogadores já estão nos bastidores sendo negociados, então o Flamengo se movimenta nos bastidores aí do mercado, oferecendo jogadores que estão parados no seu elenco, oferecendo jogadores que estão tendo oportunidade, mas não estão sendo efetivos, e existe um posicionamento interno no clube que indica que jogadores que o treinador utiliza, mas que não estão dando resultados e são caros, eles não serão chancelados, a transferência deles não será chancelada exclusivamente pelo treinador ou não. Vai se olhar para o financeiro. Então esse jogador está sendo usado, mas ele é muito caro, ele é usado esporadicamente, não está dando um grande resultado que se espera. O Flamengo vai colocar assim esse jogador em negócios e aí vai tentar fazer uma movimentação no mercado para diminuir a folha salarial com esses atletas e poder fazer grandes investimentos em possivelmente 3 grandes jogadores. O primeiro deles, o nome já está batido, está se falando o tempo inteiro, mas é possível que seja nessa janela a vinda do Thiago Mendes. O Flamengo acredita que precisa de um jogador veloz aí no seu meio campo, que seja capaz de fazer a distribuição do jogo, mas também que seja capaz de dar um fôlego novo a esse meio que eu acho que deveria ser, me imagino, se vier o Thiago Mendes, João Gomes e Thiago Mendes. Para mim, o João Gomes é o jogador hoje do meio campo em melhor fase do Flamengo, do meio campo defensivo, claro. A gente não está colocando aí a Arrascaeta, não estamos colocando aí nessa conta. Bom, então o Flamengo vai mudar sua política de contratação e deve fazer sim 3 grandes contratações. Um jogador mais experiente, como é o caso do Thiago Mendes, e é possível que o Flamengo mire 2 jovens jogadores, jovens que eu digo 24 a 25 anos. A ideia é que o Flamengo tenha jogadores mais maduros fisicamente, já que há uma percepção interna no clube que o Flamengo está com muitos atletas abaixo do nível físico de uma temporada competitiva que se desenha aí para 2022. Então essas foram as notícias. A gente sabe que essa semana a gente passou por algumas notícias ruins, mas para quem acha que o Flamengo... isso é importante também. Quem acha que o Flamengo divulgou o balanço para apaziguar aí os momentos ruins, não. O Flamengo já tem um cronograma de divulgações, então essa divulgação já ia acontecer com vitórias ou derrotas. E ele foi feito e é uma notícia importante e boa para dar uma amenizada aí no clima ruim da torcida nos últimos tempos. Bom, para quem gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber em primeira mão. Mengo é paixão, valeu!